A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter vocês aqui juntamente comigo para nós estudarmos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Chegamos na aula de número 8, nossa oitava aula desse trimestre. Nesse trimestre, nós estamos aprendendo sobre bons e maus exemplos, aprendendo com alguns personagens bíblicos. O personagem principal da história de hoje é uma mulher. A Bíblia não cita o seu nome, mas nós conhecemos como a Sunamita. O título da nossa lição é assim, a Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver o exemplo de uma mulher que morava em Sunem. A Bíblia não nos dá o seu nome, mas o que indica é que ela tinha muitos bens e vivia em uma boa condição social. E com todos esses recursos, ela e o seu marido resolveram abençoar a vida de um homem de Deus, o profeta Eliseu. Nessa aula, vai ficar bem claro que quando nós usamos os nossos recursos para abençoar alguém, não somos nós que estamos perdendo. Muito pelo contrário, nós ganhamos muito e somos abençoados por Deus. E isso acontece quando nós fazemos isso de bom coração. Não para mostrar que estamos fazendo algo, mas porque temos a certeza que é o que Jesus faria. Fique atento e se inspire nessa história. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então vamos lá para o texto do dia, que você encontra lá em 2 Reis. E vai dizer bem assim, e ela disse ao seu marido, eis que tenho observado, este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 9. Já nesse começo da aula, precisamos entender o contexto atrás dessa história. Israel clamou a Deus por um rei. Então, Deus concedeu o desejo do povo e aí foi instalado o período da monarquia. Deus, então, coloca Saul como o primeiro rei de Israel. E isso nós já estudamos nesse trimestre. Saul erra muito contra Deus. E então, ele tira a sua própria vida durante uma batalha. Então, Davi é consagrado como o segundo rei de Israel. E você já conhece essa história do homem segundo o coração de Deus. Na continuação da história de Davi, nós encontramos o seu filho Salomão. Ele assume o trono e estabelece um reinado sólido, pois a sua sabedoria era muito grande. Então, Salomão morre e o seu filho Roboão, lá em 930 a.C., é elevado ao trono. Nessa época, a nação de Israel era unificada em 12 tribos. Mas entre os israelitas havia um descontentamento entre aqueles que habitavam nas tribos do norte, porque os impostos que eram cobrados pela monarquia durante o reinado de Salomão eram muito altos. E quando seu filho Roboão assumiu o trono, ele não quis dar ouvido ao pedido do povo. Então ele preferiu ouvir os seus jovens conselheiros. Com esse desprezo da corte, as tribos do norte se rebelaram sobre a liderança de Jeroboão. Essa revolta, ela rachou Israel no meio. E houve aí uma divisão entre as tribos do norte e sul. A divisão foi tão grande que o reino do norte reuniu um exército para batalhar. Mas Deus não permitiu, porque tudo isso que estava acontecendo fazia parte do seu plano. Olha, vamos ver o que Deus disse lá em 1 Reis, no capítulo 12
e o versículo 24. Por favor, abra sua Bíblia juntamente comigo. 1 Reis, no capítulo 12, e o versículo 24. Vai dizer bem assim: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, porque eu é que fiz essa obra. Então, eles ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então, para você entender, essa foi a divisão de Israel e os dois reinos foram fundados, o Reino Norte e o Reino Sul. As 10 tribos do norte, elas se juntaram e fizeram de Jeroboão o seu rei. Mas o que ficou marcado do Reino do Norte era que o reino foi totalmente manchado, com muita corrupção, conspiração e até mesmo a idolatria tomou conta. A história nos conta que até o próprio rei Jeroboão ousou em construir templos de adoração ilícitos ali, bem ali no seu território. A primeira capital do Reino do Norte foi Tirza, mas depois Samaria foi nomeada como a sua capital. Então nós vemos no decorrer dessa história que o histórico de disputa caminhou durante anos e havia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos. No meio dessa disputa, encontramos uma cidade situada no território destinado à tribo de Issacar, no sul da Galileia e ao norte de Samaria. É possível que Sunem fosse um lugar que tinha capacidade de abrigar um grande grupo de pessoas, porque foi em Sunem que os filisteus acamparam antes da última batalha de Saul, na qual ele iria tirar a sua própria vida. E falando um pouco sobre o aspecto religioso de Sunem, alguns anos antes do profeta Eliseu, quem era o governante do Reino do Norte era o rei Acabe. E ele, mergulhado em idolatria, junto com a sua esposa Jezabel, começam a focar a sua adoração em deuses pagãos, como por exemplo Baal. Esse, no qual era o deus em que Jezabel mais prestava adoração. E durante esse reinado, os embates com o profeta Elias se tornaram inevitáveis, pois ele acusava o rei Acabe de todos os seus pecados contra o único Deus verdadeiro. Então, já aqui nesse começo, nós vemos que o local onde estava a nossa personagem principal da nossa aula de hoje não era favorável. As coisas que aconteciam ao seu redor poderiam ter influenciado ela, poderiam ter influenciado seu esposo a ter uma atitude totalmente contrária à vontade de Deus, mas não. Com o exemplo da sunamita, nós aprendemos que é possível sermos diferentes em meio ao caos. E eu, com muito respeito a você, já te trago um conselho. Para você que nos assiste e está acompanhando todo esse trimestre, está acompanhando essa aula juntamente conosco. Nós hoje estamos instalados em meio ao caos de uma sociedade. Medo, insegurança, todos os dias batem à nossa porta e causam dúvidas. Isso é inevitável. O que eu tenho para dizer a você, da parte de Deus agora, é que o que te rodeia não influencia naquilo que está reservado para você. Não, deixa eu melhorar. A situação que você se encontra, o caos dentro do seu coração, não se pode ser comparado às promessas de vitória da parte de Deus para você.
E se você crê nisso, diga amém na sua casa. Vamos então agora conhecer a história dessa mulher, a Sunamita. Essa mulher que foi usada por Deus para abençoar a vida do profeta Eliseu. Lá em 2 Reis, no capítulo 4 e o versículo 8, nós encontramos essa história. O texto ali vai nos mostrar, já no início, que a mulher sunamita possuía inúmeros bens, mas a sua história vai além disso. Por quê? O texto, ele nos mostra que ela era uma mulher que se preocupava com o bem-estar das pessoas que estavam ao seu redor. Ou seja, nós temos então, olhando o texto, analisando o texto, que essa mulher era uma mulher de coração bom e sempre ela estava disposta a ajudar. O que nós podemos destacar aqui é que o texto não nos dá detalhes que naquele local haviam hospedagens ou instalações na qual os viajantes poderiam parar e ficar ali para descansar um pouco. Eliseu, como profeta, ele deveria percorrer vários lugares. E no texto nós vemos que o convite da sunamita foi um motivo para ele parar, descansar e ao mesmo tempo estar em comunhão junto com ela e seu esposo. Mas nós não podemos afirmar que a sunamita conhecia o profeta Eliseu, ou se ela sabia o quão ele era importante para o reino do norte, ou até se ele tinha o conhecimento que Eliseu era o sucessor de Elias. Mas ela reconhece que ele era um homem de Deus. E afirma, lá em 2 Reis, dizendo que ele é um santo homem de Deus. Particularmente, eu me espanto com o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Deus faz com que uma mulher desconhecida atenda às necessidades de um profeta que ela não fazia ideia quem era. Mas, pelo jeito do profeta falar, pelo jeito de ele agir, a presença de Deus era evidenciada na sua vida. Isso faz com que ela reconheça que Deus é na vida de Eliseu. Isso não é lindo? É só o nosso Deus para fazer esse tipo de coisa. Olha, o texto ele continua e ele vai dizer que todas as vezes que o profeta Eliseu passava por ali, ele se dirigia à casa da mulher sunamita. Então, nós encontramos uma conversa da sunamita com o seu esposo. E ela fala para ele, olha, meu marido, eu estou observando que esse que passa todas essas vezes aqui na nossa casa é um santo homem de Deus. E olha, eu já imagino ela tendo essa conversa com ele. Imagino ela falando, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Talvez o marido dela olha para ela e fala assim, olha, mas nós já o alimentamos todas as vezes e ainda você quer mais? Então ela olha para o marido e responde, isso ainda não é suficiente. Vamos fazer para ele um quarto junto ao muro e nesse quarto nós vamos colocar uma mesa, uma cama, um candeeiro e uma cadeira. E todas as vezes que ele vir até nós, ele ficará e irá descansar ali. Então depois dessa conversa, eles foram lá e fizeram. Eu já abro um parênteses aqui, porque eu sinto graça de Deus dessa palavra. Olha, esse casal, todas as vezes que eram visitados pelo profeta, eles sentiam algo diferente.
alguma coisa mudava quando o profeta estava ali. Quem sabe alguma coisa que estava errada, quando o profeta adentrava, isso mudava. Mas por quê, professor? Olha, porque juntamente com o profeta, ele trazia a maravilhosa e gloriosa presença de Deus. E era ela que mudava situações, era ela que transformava o choro em riso e fazia tudo novo. E talvez todas as vezes que o profeta se despedia, ficava aquele gostinho de quero mais, sabe? Batia aquela saudade. A mulher então decide uma coisa, sabe o que é? Olha, marido, ela chega pro marido e fala, olha, eu não sei quem ele é, mas o que ele carrega, olha, o que ele carrega, eu não posso deixar ir embora. Tem que ficar. O quarto, junto ao muro, indica intimidade. A cama é o local de descanso. A mesa significa e mostra a comunhão. A cadeira é o lugar de destaque. E o candeeiro mostrava que a chama da presença precisava estar acesa. Olha, eu não sei como anda você durante esses dias de pandemia, mas hoje Deus me trouxe até você para dizer uma coisa. Está na hora de preparar um lugar especial, porque o teu Deus está querendo mais intimidade com você. A sunamita, ela percebeu isso. E com essa atitude, ela estava dizendo para Deus, Deus, eu não consigo mais viver sem sentir a sua presença. Então o que ela fez? Ela arrumou um lugar de exclusividade para isso acontecer. O que deixa isso mais interessante é que essa história, essa decisão não foi somente dela, mas foi a decisão tomada pelo casal, que conversaram e entrando em acordo, eles fizeram com que as coisas caminhassem da melhor maneira possível. O que nós podemos destacar aqui é que para tudo isso acontecer, foi necessário um diálogo entre os dois. E eu te pergunto, se em todas as nossas decisões e conflitos nós parássemos para analisar e conversar, dialogar com alguém, as coisas não poderiam ser diferentes? Não sei se você concorda comigo. Mas olha só, vamos continuar a história. Toda essa generosidade da sunamita gerou no profeta Eliseu um desejo de gratidão. E em seu coração, ele então decide que quer retribuir tudo que ela fez por ele. Então Eliseu pergunta a ela como ele poderia retribuir todo o cuidado que ela estava tendo com ele. E ele pergunta até se tinha um favor que ela desejava receber, talvez do rei ou do chefe do exército. E o que ela responde? Ela olha para ele, olha para o profeta Eliseu e responde, olha, eu habito no meio do meu povo. Com essa resposta, ela indica que ela já tem abastança. E ela não queria receber nada além da visita do profeta. O profeta então pergunta ao seu moço Geazi, olha, o que eu posso fazer por ela? Geazi responde, olha, meu senhor, ela não tem filhos e o seu marido já é de idade avançada. Então rapidamente Eliseu pede para Geazi chamar ela. Então Eliseu fala à sunamita, a este tempo determinado,
segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Olha que coisa linda. Mas ela se assustou e respondeu ao profeta: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Segundo a perspectiva do Antigo Testamento, aquela casa onde habitava a sunamita e o seu marido estava incompleta. Então, olha, a expectativa da sunamita, depois dessa fala de Eliseu, aumenta. E olha que coisa linda. E eis que decorrido o prazo é cumprido, e ela dá à luz a um menino. Lembra do começo da história? Ela, rica, dona de vários bens, resolve ajudar o profeta desconhecido. Então, não satisfeita, decide que a presença que o profeta carregava precisava continuar na sua casa. Mas mesmo assim, ainda lhe faltava algo. E o nosso Deus, que é perfeito, coloca naquela casa o que faltava: o seu filho. A casa que tinha um diálogo, cumplicidade e a presença de Deus receberia ainda mais alegria com a chegada dessa criança. Tudo que era para ser feliz, alegre, se torna em tristeza, pranto e choro. Pois o filho prometido por Deus, ele vem a falecer. Olha, eu nem imagino a dor que essa mulher e o seu marido estavam passando. Perderam um filho. Alguém que você ama deve ser de rasgar o coração. Apesar de não gostarmos de lidar com isso, nós sabemos que é a ordem natural da vida. Mas quando esse processo é interrompido, há um processo doloroso do sentimento de perda. A sunamita, ela perdeu o seu único filho. A Bíblia não nos diz quantos anos o menino tinha quando ele faleceu. Mas o que nos deixa claro é que o menino, quando morreu, viveu tempo suficiente de crescer e se expressar. E isso deixou ela totalmente desesperada. Uma das coisas mais interessantes é a vida dos profetas, do profeta Eliseu principalmente, tinha um relacionamento constante com Deus. E que Deus falava com eles diariamente e com muita frequência. Mas nesse caso da morte do filho da sunamita, isso não aconteceu com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele não recebeu nada de Deus relacionado à sunamita e à sua família. A sunamita, naquela situação com seu filho morto, ela resolve fazer uma coisa. Ela deixa-o deitado na cama do quarto do profeta e chama o seu marido e pede para que ele separe alguns moços e jumentas, pois ela iria ao encontro do homem de Deus. Eliseu estava no Monte Carmelo e ela, chegando próximo, observa Eliseu de longe. Ele, por sua vez, não enxerga a sunamita, mas Geazi, o seu moço, reconhece ela de longe e avisa para Eliseu: olha, eis aí a sunamita. Geazi então corre ao seu encontro e faz 3 perguntas. Ei, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela responde, eu acredito com um coração arrebentado: vai bem. Então, ela chega até o profeta Eliseu e vai até os seus pés. Geazi rapidamente vai até ela para tirar ela dali e o profeta diz: ei, pode deixar,
pois a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor, Ele não me disse nada sobre isso. Então a mulher olha para o profeta Eliseu. E a Bíblia nos conta que ela vai olhar e vai falar: Senhor, por acaso, eu lhe pedi um filho? Eu não pedi para o Senhor que não me enganasse? Eliseu, diante daquela situação, ele rapidamente olha para Geazi, ele entrega uma espécie de bastão e ordena: vai até a casa da sunamita. Durante o percurso não era para ele falar com ninguém, e se alguém tentasse parar ele, que ele não permitisse. E assim que ele chegasse na casa da sunamita, encostasse o seu bordão, o seu bastão sobre o rosto do menino. E ele foi. Eliseu então volta com a sunamita. E Geazi corre, ele vai na missão. A Bíblia vai nos dizer assim, na nova versão atualizada, na linguagem de hoje. Vai dizer assim: Geazi coloca o bastão sobre o menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. O profeta Eliseu, então, chega na casa da sunamita, vai até o quarto e entra sozinho. E encontra ali o menino sem vida. Eliseu faz uma oração a Deus. Então ele sobe em cima do menino, ele se deita e estende o seu corpo sobre o corpo do menino. E a Bíblia nos diz que a carne do menino aqueceu. Então ele desce e anda de um lado para o outro. E ele volta, ele repete a mesma ação, se estende novamente sobre o menino. Então, o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Eliseu rapidamente chama o seu moço Geazi e pede para que chamasse a sunamita. Então, quando ela chega até o profeta, ele diz: olha, toma o teu filho. Deus é tão perfeito que o quarto que a mulher construiu para abençoar o profeta Eliseu foi o palco em que o maior milagre aconteceu na sua casa. Com isso, eu reafirmo que hoje Deus está te convidando a arrumar um lugar especial para que a presença dele venha ter espaço com exclusividade dentro da sua casa. E você pensa que o cuidado de Deus parou por aí? Não. Em outro momento, Eliseu advertiu a sunamita para que ela se retirasse dali, pois a fome iria assolar aquela terra durante 7 anos. Ele alertou para que ela saísse dali e fosse peregrinar aonde pudesse. Toda a generosidade que ela demonstrou ao profeta Eliseu voltou como uma advertência divina e ela obedeceu a ordem dada por Deus através do profeta. Ela saiu dali. 7 anos se passaram e a fome já não existia. E ela então resolve voltar para sua terra. Mas, na sua volta, ela precisou se dirigir ao rei para pedir a ele as suas terras de volta. O rei não a conhecia e não queria atender o seu pedido. Mas ele, conversando com Geazi, moço de Eliseu, toma conhecimento de uma história que o profeta tinha ressuscitado o filho de uma mulher. Naquele momento ele tomou conhecimento que ela era essa mulher e a sua família tinha sido abençoada pelo ministério do profeta Eliseu. Então, o monarca ordenou que a sua renda, as terras e toda a sua renda dessas terras fossem devolvidas para aquela família. Tudo isso aconteceu
porque ela decidiu não guardar o que tinha, mas abençoar quem estava à sua volta. Há coisas que acontecem ao nosso redor que são difíceis de entender. A mulher que foi fiel em tudo, de repente perdeu tudo. Mas com uma atitude de fé, ela vai atrás daquilo que representava a presença de Deus. Olha, que após essa aula, você consiga enxergar a fidelidade de Deus de uma forma diferente. E creia que Deus está no controle de tudo. Mas hoje Ele está pedindo para que você reserve um lugar exclusivo para Ele. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa.